Olá, pessoal! Estamos ao vivo, entrando agora aqui. Coloquei uma musiquinha que eu gosto muito. Daqui a pouco o querido monge está entrando. Nós vamos fazer uma live hoje maravilhosa. Vai ser incrível. Oi, Camilita, quem tá entrando, por gentileza, estão escutando minha voz direitinho? Vão fazendo coraçõezinhos pra gente conseguir. Deixa eu colocar já aqui fixo. Ah, depois vai ficar gravada, querida Camila, não se preocupe. Muito bom, ó, pus uma musiquinha aqui. Vê se vocês estão escutando, eu adoro ela, chama Felicidade. Daqui a pouco o querido monge já vai estar me chamando aqui. Muito legal. A live vai ser incrível, ele é uma graça, super querido. Aqui, o querido monge já está quase entrando. Pra gente começar, a gente vai falar da tecnologia antiga e da tecnologia moderna. Legal, querido monge já pediu para entrar. Vamos aguardar o sinal dele. Olá, querido monge. Tudo bem? Olá, bem-vindos a todos. Que delícia. E aí, Tá tudo bem? Que alegria poder conversar. Tá me escutando bem, monge? Estou te escutando muito bem. E você, está me escutando também? Estou escutando super bem. Eu até estava colocando uma musiquinha aqui, deixa eu parar. As pessoas Isso. estão escutando E a a gente gente bem. fica mais atento. Excelente, tudo em ordem. Que alegria, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado também a todo mundo que está começando a participar aí. Espero que essa conversa seja de grande utilidade para todo mundo. Primeiro eu queria te agradecer. Para mim está sendo uma honra, né? Você também estar conosco aqui. Nós vamos contar um pouquinho, gente. Eu conheci o monge Gendrimê, né? Desde o começo da quarentena. Minha irmã Tiele, que já está aqui, que mora lá na Austrália, né? Ela nos presenteou com um curso mágico. Gente, mas é mágico mesmo, né, amor? Deixa eu te falar. Olha o nome do curso. Primeiro, super criativo, né? Sem raivas, sem problemas. Fantástico, né? Porque aí a gente vai contar o que tem a ver isso com o tema, né? Da tecnologia antiga e da tecnologia moderna. Então, é um prazer muito grande, monge, você ter aceito gentilmente, né? Alegremente, como você é, estar aqui conosco hoje. Gratidão mesmo. Que bom, que bom. É uma alegria também. E principalmente poder compartilhar tudo isso com vocês, né? Porque é importante, talvez, que as pessoas saibam que um religioso budista, que é o que eu sou, então eu sou um monge da nova tradição Kadampa, que é uma tradição do budismo Mahayana. O principal objetivo nosso, por sermos uma tradição Mahayana, na realidade, é beneficiar todas as pessoas. E a gente faz isso exatamente através, digamos assim, com mais ou menos formalidade, de encontros como esse, onde nós tentamos mostrar para as pessoas que desenvolvem interesse como raciocínios corretos, extraídos dos ensinamentos de Buda, que são os ensinamentos de Buda, mas apresentados no seu aspecto mais filosófico, como ideias positivas para a vida, associados à meditação, podem ajudar todas as pessoas a terem mais qualidade de vida, mais força para encarar os desafios, muito necessário nesse momento, não é verdade, Cristi? Muito, muito. Então, o meu papel aqui hoje com vocês, na realidade, é trazer um pouco dessa reflexão, do tipo assim, o que é isso, quais são as dificuldades que, do meu lado, eu percebo, como as pessoas que vêm até a gente têm em lidar com esse momento, mesmo com tanto recurso tecnológico, que é o que a gente vai falar, a famosa tecnologia moderna, a gente está mais conectado do que nunca. Olha só, a minha mãe e a sua mãe entraram juntas. Ai, que legal! A Célia é a sua mãe, não é isso? É. E a Marli Montenegro é a minha mãe.
Ai, Então elas já chegaram sensacional. juntas. Tá vendo? Assim, o amor está no ar. Enfim, bem-vinda, Adorei. mãe. A minha mãe, Dona Marlia, Dona Célia aí, também uma amiga já de longa data. Então basicamente, é isso, não é, Cristi? Eu acho que a gente vai tentar trocar uma ideia mostrando a necessidade de nós sabermos exatamente como utilizar tudo isso que está à nossa disposição. Porque hoje nós temos uma grande quantidade de coisas à nossa disposição e muitas pessoas estão usando, mas infelizmente, felizmente, algumas, eu diria poucas, usam bem, como nós agora, tentando trazer uma atitude mais serena, mais construtiva, um olhar que vê o que está acontecendo, mas, enfim, traz, digamos assim, caminhos para a solução. Outras usam como um grande passatempo e dedicam sua vida a futilidades ou a frivolidades, o que não é exatamente ruim do ponto de vista, é melhor do que ser negativo, mas que também desperdiça o nosso tempo, né? E outras, infelizmente, usam essa ferramenta que é uma ferramenta poderosa, uma das mais poderosas hoje em dia. Nós conseguimos acessar muitas pessoas com as nossas ideias de uma forma completamente negativa e prejudicial. Então, eu acho que o tema de hoje é muito importante, porque se a gente nega a tecnologia moderna, é um equívoco. Por outro lado, usar a tecnologia moderna sem uma tecnologia interior pré-estabelecida é, no mínimo, um risco. Maravilhoso. E foi isso que me chamou a atenção, Monge. Numa das aulas, a hora que você trouxe essa questão, né, da diferença da tecnologia antiga e da tecnologia moderna e como integrar, eu falei, gente, é isso. E aí eu falei para a Tiele assim, Tiele, eu vou ter que tomar liberdade, mas eu tô amando ele, porque ele consegue integrar sem excluir, né? Lógico, Não, e é isso que eu lógico. acho que é o grande ponto integrativo, né, Monte? Que eu queria que você trouxesse para nós, porque isso é chave. A tecnologia antiga é o interior. E como é que Sim. eu, né, a partir desse lugar, consigo usufruir da tecnologia moderna sem excesso, né, sem entrar num risco? Lógico, isso. Então, basicamente é isso que nós vamos fazer. Porque, basicamente, então, assim, eu fico feliz que essa nossa conexão tenha sido estabelecida, mas é bom lembrar que isso não sou eu. Na Sim, realidade, o próprio venerável Geshe Sangyatso, que é o fundador da nova tradição Kadampa, ele pede a nós, professores Kadampas, que ensinemos de forma prática. E a sim. própria nova tradição Kadampa, que é uma tradição do budismo Mahayana, digamos assim, teve que se reinventar ou aprender a alcançar as pessoas de uma outra maneira, dessa maneira mais expansiva, no sentido de via YouTube, via Facebook, enfim. Então, veja bem, o que nós precisamos, eu acho que homens e mulheres do mundo contemporâneo, é entender que, em hipótese nenhuma, então, por exemplo, muitas pessoas se surpreendem quando eu digo que eu tenho Facebook, que eu tenho Instagram, né? Sim. E que, de alguma maneira, apesar do meu background de tecnologia, antes de me tornar monge, eu trabalhava na área de tecnologia, mas, apesar disso, eu permanecer usando. Então, eu diria que muitas das pessoas que negaram o uso dos aplicativos de uma maneira geral, na realidade o fizeram por uma questão extremada, né? Por uma questão de não saberem interagir com essas ferramentas de uma perspectiva serena e construtiva. E eu, sinceramente, acho que não dá para negar. Já Sim, achava antes do do Covid, distanciamento social. sim. Então, antes do distanciamento social, eu já achava, as pessoas falavam para mim, eu não tenho Facebook. Eu falei, olha, é uma pena, porque eu entendo que Facebook, para mim, é um martelo, é uma ferramenta. Então, da mesma maneira que você pode pegar um martelo e consertar várias coisas, você pode pegar o martelo e fazer um mau uso. Então, o problema não é a ferramenta, o problema é como nós usamos a ferramenta. Então, mesmo antes do distanciamento social, eu já achava essas ferramentas, até porque nós somos uma tradição com poucos recursos, então essa forma de chegar às pessoas de uma forma gratuita, de poder alcançar o coração das pessoas
com uma rede já pré-estabelecida e poder falar e conectar tantos corações que desejam um mundo melhor, para mim já era muito mágico. Então, uma pessoa que dizia, ah, não, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, ou eu não uso WhatsApp. Assim, lógico, as pessoas têm liberdade, é Sim. importante que se diga isso. Então, a questão não é o ter ou não ter, a questão é o porquê e como, Perfeito. entendeu? Então, eu sempre que eu buscava um pouquinho mais dessas pessoas, eu percebia que, na realidade, o que faltava para ela não era o entendimento da tecnologia moderna, era justamente o que nós chamamos aqui de tecnologia antiga, era um equilíbrio mental, né? Era mais concentração, mais sabedoria, mais amor, mais compaixão, e tudo isso não só compreendido intelectualmente, mas trazido para Sim. um nível de vivência pessoal através da prática de meditação, né? Então, basicamente é isso. Eu acho que a maneira de você começar a pensar, a lidar com a tecnologia moderna é não recusando a priori, né? Isso Então, é assim, fantástico. É que entendendo que ferramentas como Skype, como Zoom, como WhatsApp, o computador de uma maneira geral, com tudo que ele tem a nos oferecer, entendeu? Tudo isso tem um sim, potencial positivo, tem um potencial neutro perigoso de nos sim, distrair, de fazer com que a gente, digamos assim, perca muito tempo com frivolidades, mas tem um potencial positivo muito grande se você, com uma boa motivação e com sabedoria, souber usar, né? Agora, então, basicamente é isso. Então, o primeiro ponto, eu acho, da tecnologia moderna é reconhecer, ficar feliz pela existência dela. Então, por exemplo, como perfeito. nós agora, né? Verdade. E é tão lindo. Você sabe que numa live, eu acho que há umas 2 ou 3 semanas atrás, eu estava contando justamente que essa tecnologia moderna que nós estamos usando agora e que nos Sim, aproximou, mostrou que a gente pode estar junto sem necessariamente estar fisicamente próximo, perfeito. né? Então eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa que me convidou também para uma live e eu não sabia nem exatamente onde ela estava. Fantástico. Eu falei, olha, eu nem lembro direito em que cidade você está, onde você está, mas eu sinto que nós estamos juntos, nós estamos absolutamente juntos de coração, atentos, carinhosos, amorosos, né? Então eu acho assim, na hora que você entende esse potencial positivo da tecnologia, vem com isso junto a responsabilidade de como usar essa tecnologia moderna, como usar essa ferramenta de uma forma positiva e, sobretudo, com muita responsabilidade, né? Perfeito. E esse ponto, Monge, é fantástico, até porque tem bastante gente chegando agora, né? Eu até coloquei fixo aqui o tema. Nós estamos conversando como integrar a tecnologia antiga, que daqui a pouco o Monge vai falar bastante, que é fantástico a forma como ele traz, com a tecnologia moderna, que é essa que nós estamos aqui. O grande ponto que você trouxe agora com muita propriedade é não negar. Porque tem muitas pessoas Isso, também, né, que criam alergia. Ah, não, agora também não quero mais nada de tecnologia moderna. isso, Também não é possível, porque olha só, isso, talvez a gente fosse demorar um tempo para a gente se conhecer, né, Monge? Nesse nível que a gente está, se não tivesse o curso online, que a gente está fazendo desde o início da quarentena, seguramente, né? E seguramente. imagina, minhas irmãs, nós três, e mais a minha mãe, né? Eu já adorei que você falou, não, já me sinto parte da família. Agora eu Nós me sinto também, Genk Alessandro e Me Portela. viu, mãe? Sandro maravilhoso. E tem isso, porque não tem mesmo distância física, né? Que bloqueie essa questão do que você está falando, do sentir, de ser amoroso. Então, nós temos que agradecer a tecnologia mesmo, né? É demais. A É, irmã tá falando, e até olha meu... só, no caso da minha mãe também, que é a Marli Montenegro, que está aí, nós também temos uma história muito interessante, porque assim, na realidade, eu por 10 anos eu fui professor residente do Centro de Meditação Kadampa, Rio de Janeiro, lá no Rio, morando perto dela, que é onde ela mora. E desde novembro, eu fui convidado a assumir aqui o Centro de Meditação Kadampa Brasil, que é o Templo pela Paz Mundial, que é um lugar maravilhoso, onde já fica o convite para quando acabar o distanciamento social,
por favor, venham aqui. Eu sou um monge que abraça, Ai, que fora do adoro! distanciamento social, fora do distanciamento social. Depois que o Covid passar, distribuiremos muitos abraços, com certeza, né? Ama, Então, ama. quando eu vim para cá, aqui é o interior de São Paulo, e, enfim, eu já sabia que eu não poderia ir ao Rio com tanta frequência. E com o distanciamento social, na realidade, eu acabei ficando aqui no Templo pela Paz Mundial direto, desde, eu acho que logo no final de fevereiro, início de março. Então, eu estou aqui direto, sem sair, né? E é muito interessante porque, justamente, você vê, depois de 10 anos juntos, convivendo semanalmente, visitando fisicamente a minha mãe no Rio de Janeiro, né? Digamos assim, confinados, sem poder sair. A minha próxima previsão ao Rio daqui talvez a um mês no mínimo, né? E eu acho que ela pode dizer, daqui a pouco ela vai dizer alguma coisa aí, eu acho, que assim, a gente não está sentindo dessa maneira, Perfeito. percebe? Também não. Porque a gente está muito presente. Então, tudo bem, não pode abraçar, não pode ter aquela coisinha cotidiana de tomar um café da manhã junto, de ter uma conversa um pouco mais longa, porque as coisas também ganham mais objetividade no Sim. uso da tecnologia, mas a proximidade de coração não foi afetada em absolutamente nada. Então, Aham. ela tem participado das aulas, como vocês. Então, tudo isso que nós do Templo pela Paz Mundial estamos disponibilizando, tem sido, digamos assim, um canal de uma aproximação incrível, não só conosco, Perfeito. né? Eu tenho dito, eu tenho até meio que adaptado quando eu digo assim, venha fazer preces junto com a comunidade do Templo pela Paz Mundial. Eu já adaptei, do tipo assim, vamos fazer preces juntos, nos tornando essa comunidade distribuída do Templo pela Paz Mundial, nos tornando um conjunto de corações que estão se fortalecendo, e a gente talvez possa entrar nisso agora, como é Sim. que isso é possível, que estão, digamos assim, desenvolvendo essa tecnologia interior no intuito de uma forma, ó, ok, que ela escreveu, ó que lindo, só Olha lá. juntos, não falei? A Lindo, gente está lindo. muito, ela é super conectada, vai fazer 80 anos esse ano, então, o que mostra que também não tem idade, ela é Não tem super idade. descolada, ela tem computador, tem tablet, tem telefone, tudo conecta na televisão, além de ser uma pessoa fofa, que usa a tecnologia moderna com uma propriedade incrível, ela tem uma tecnologia interior, um coração incrível. Dona Ai, que Marlina é lindo. Não, fenomenal. Marli, já adorei. Olha o coraçãozinho aqui, ó. Marli, já Mais uma. adorei. Muito Então, bom. eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente olha para isso que está sendo feito, ou seja, ninguém aqui está negando que nós estamos, talvez, diante do maior desafio sanitário da nossa geração, Sim. entendeu? Nenhum de nós. Tudo bem, nós já tivemos outras epidemias do mundo, a gripe espanhola, enfim, Sim. várias coisas, mas nunca num mundo tão fisicamente conectado mesmo, porque na hora que essas outras pandemias surgiram, era viagem de navio, as viagens eram mais longas ou eram caras. Hoje qualquer um pega um avião e está no lugar no dia seguinte, no máximo, sei lá, 14 horas depois, mesmo do outro lado do mundo. Verdade. Então nós estamos vivendo uma potencialização de coisas boas, neutras e extremamente desafiadoras com a tecnologia moderna. Então, de novo, eu acho que é uma questão de olhar para tudo isso e saber como lidar, entendeu? Porque, assim, não dá para negar, mas também não dá para se fragilizar diante de tudo isso. Não dá para dizer, eu não vou mais sair de casa, ou eu não vou mais. Lógico, eu estou falando do ponto de vista de responsabilidade. Sim. Digamos assim, quando o pico passar, quando isso for seguro para você, para sua família, para os demais, entendeu? Então, Sim. eu acho que nós temos que aprender essa nova maneira, onde tudo, ideias e vírus se disseminam rapidamente, né? E saber lidar com isso, saber viver com isso, cada um dentro
da sua situação. Agora, é lógico, por que eu estou falando tudo isso? E aí talvez a gente já possa entrar nessa questão, que é a questão que a gente vai tomar mais tempo. É assim, o que é essa tecnologia antiga, o que é essa tecnologia interior, e como é que eu faço uso dela, integrando tudo isso que eu tenho à minha disposição de uma forma serena e construtiva. Eu acho que é uma boa, né? O que você acha? Perfeito, eu acho isso maravilhoso, super mágico. Vamos para monge. Porque, assim, tem uma questão muito grande, que é o que integra, que eu vejo hoje, que é o que você vai trazer, que a tecnologia antiga, na verdade, é a gente reconhecer que tudo é interno, né? Nada é Isso, externo, porque tudo é isso, interno, né? isso, Parte isso. desse lugar interno. E aí é bacana você trazer para nós esses exemplos, como que você trata isso, inclusive, nas aulas, que é fantástico. Como é que a gente pode ter Uhum, essa mente plena, né, que vem desse lugar interno? uhum. Então, e é basicamente isso. Então, um ponto muito importante que eu acho que a gente tem que entender é que essa tecnologia que a gente desenvolve, é como você falou, é uma tecnologia que a gente fala antiga, mas na realidade ela é uma tecnologia, talvez o melhor seja milenar, porque muitas vezes Milenar. antigo denota ultrapassado, né? Perfeito. Antiga aqui a gente está usando no sentido de uma tecnologia comprovadamente útil há muitos anos. É isso que a gente está chamando de tecnologia antiga. E Isso. essa tecnologia que a gente está chamando de antiga ou de milenar, na realidade, o que a gente pode dizer são as nossas realizações espirituais. Né? E aqui, quando um monge budista diz realizações espirituais, é sempre importante dizer que ele não está falando de nada místico religioso. Sim. Realizações espirituais no budismo é a capacidade de se manter sereno, construtivo, positivo diante de qualquer situação, Perfeito. né? Então, diante de uma situação, digamos assim, agradável, você se manter equilibrado. Diante de uma rotina, você não ter tédio. Diante de uma situação desafiadora, você não ter estresse ou medo ou pânico. Entendeu? Então, essa é a tecnologia Milenar. interior, ou tecnologia antiga, ou tecnologia milenar. E uma coisa que eu acho que a gente precisa entender é que, sim, por exemplo, a tecnologia moderna, ela chega para a gente muito pronta, né? Que Sim. você praticamente usa, ela tem uma, digamos assim, uma amigabilidade muito fácil. Então, você usa um celular, hoje ela é tudo muito natural. Mas tem que lembrar que para ela chegar até a gente, muitas pessoas investiram muito tempo para desenvolvê-la. Então, para que a gente use, por Excelente. exemplo, o nosso celular com internet, com vídeo colorido e tudo absolutamente conectado, tem muitos e muitos anos de desenvolvimento e tem uma manutenção gigantesca. Então, para não ficar pensando assim, a tecnologia moderna é fácil e a tecnologia interior é difícil. Não. A única questão é que a tecnologia moderna, digamos assim, ela é uma ferramenta externa. Então, você Sim. usa. A tecnologia interior é algo que você precisa necessariamente desenvolver. Perfeito. Né? Então, não basta ter ideias, e é esse o ponto que eu quero tratar. Nenhum de nós, eu acho que está assistindo aqui agora, fala assim: ah, não, eu gosto de ser completamente sem controle, eu gosto de prejudicar as pessoas, eu gosto de falar bobagem. Ninguém é assim. O que a Sim. gente quer é ser feliz, é se libertar do sofrimento, mas quando a nossa mente está agitada, está negativa, o nosso coração, nossos sentimentos estão confusos, é quase que impossível não pensar, não falar ou não fazer alguma coisa equivocada, Perfeito. né? Então, quando nós falamos de tecnologia milenar, significa ensinamentos ou perspectivas positivas que nós contemplamos e, principalmente, compreendemos. Não existe nos ensinamentos de Buda o pressuposto de você ser budista ou de aceitação dogmática, né? Você aceita porque foi dito. Não. Você ouve aquilo, pensa, considera, pondera, entende e traz para a sua realidade. Primeiro, através
de contemplação. Você pensa, fazendo uma analogia da tecnologia moderna com a tecnologia antiga, seria assim, a maneira de você instalar essa tecnologia no seu coração Fantástico. é ouvindo e compreendendo, né? Então a gente ouve e compreende, isso dá um primeiro nível de inspiração. Mas se a gente não pratica, se a gente não traz esse entendimento intelectual e essa compreensão para o nosso coração, dificilmente você consegue usar isso numa hora que você está sendo desafiado por qualquer coisa. Então, o papel, digamos assim, o instalador, o download para essa tecnologia antiga então você entende, então nós temos, por exemplo, vários livros, um dos livros que eu mais gosto do Venerável Guest, que é o Sangyatso, é o Novo 8 Passos para a Felicidade. Maravilhoso. Então, eu diria que isso aqui é um software de primeiríssima qualidade para pessoas que querem ter uma capacidade mental ampliada no sentido de lidar com situações difíceis de uma forma serena e construtiva. Então, nós lemos ou ouvimos esses ensinamentos, sim, contemplamos e, sobretudo, trazemos, digamos assim, um nível mais profundo de sentimento desses ensinamentos através da prática de meditação. Então, a maneira de instalar essa tecnologia antiga na nossa mente é meditar regularmente. E da mesma maneira que quando você liga o seu celular, você liga o seu computador, tudo isso é reinstalado meio que automaticamente. Então, eu diria que praticamente diariamente você tem que trazer isso de volta, né? É óbvio que você não vai ler o livro todo todos os dias, mas você lê um pedaço, medita um pouco, instala um pouquinho. No dia seguinte, quando você acordar, um pouquinho já vai surgir naturalmente. Aí você lê mais um pouquinho e passa o nome do livro novamente. Sim. Então vamos lá. Olha. Novo, os 8 passos. É para ficar ao contrário. Novo 8 Passos para a Felicidade. É fantástico. Depois eu vou pôr também no Stories. É maravilhoso. Isso. Né? Então você lê um pouquinho, se inspira um pouquinho, medita bastante, né? Então, e aí isso você vai, digamos assim, trazendo essa tecnologia interior para um modo operando, né? Então é muito interessante, como eu falei, eu como ex-profissional da área de informática, eu entendo isso como uma clareza incrível. É como se aqui, por exemplo, fosse o HD. Entendeu? Não, então aqui as informações têm que estar aqui. E aqui é a CPU. Sim. A CPU. Coração, não, olha a metáfora dele, gente. Eu tive que interromper, porque assim, primeiro que ele é assim nas aulas. Então, vocês imaginam a gente delirando, porque ele é prático, ele é didático com alegria. Né? E eu costumo dizer, monge, que nas minhas aulas, eu digo bem claramente para os meus alunos, né? Não é possível aprender se não for com alegria. Porque o restante é adestramento, né? A gente parece obrigado. Mas quando eu estou nesse espírito, e quando você está trazendo... Quando a minha irmã falou assim, você não vai acreditar, vocês escolheram um tema, mas ele trabalhou em tecnologia. Eu não sabia disso antes. Ah, você não sabia? Não sabia. Eu falei, gente, que maravilha! Olha que presente! Então, eu sei direitinho. Volta isso para nós, essa metáfora da CPU... Do HD, que é fantástico voltar um pouquinho isso para nós. Então, na realidade, veja bem, o cérebro, digamos assim, você pode dizer assim que ele armazena as informações, né? Então, à medida que você entende, compreende, você tem, digamos assim, um armazenamento intelectual dessas informações. É isso que eu estou chamando, entre aspas, de HD. Perfeito. Só que nem tudo que está no HD, se a CPU não estiver funcionando bem, você vai conseguir acessar. Então você precisa, no dia a dia, você funciona a partir do seu coração. Entendeu? Porque é exatamente o que eu estava falando. Eu acho que em sã consciência, ninguém diz assim, eu gosto de xingar e humilhar as pessoas. Ninguém diz isso. Ninguém diz. E por que muitas vezes as pessoas se descontrolam a um ponto de maltratar alguém que normalmente elas gostam, de dizer uma coisa cruel mesmo, e às vezes até agir fisicamente prejudicial, né? Então você pode dizer, o conhecimento está disponível,
está aqui, mas não consegue acessar o sentimento, a mente está tão poluída pela raiva, está tão funcionando mal que não tem outra maneira de reagir ou de agir que não seja prejudicialmente. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia, na minha opinião. Você tem um conhecimento, você tem um entendimento intelectual de como agir adequadamente, como eu acredito que boa parte de nós temos, né? E não conseguir usar esse conhecimento a seu favor e em benefício daqueles que te cercam o tempo todo, né? E eu digo isso, agora voltando mais uma vez para essa questão da tecnologia moderna, porque assim, eu fico impressionado, às vezes, eu não gosto muito de entrar em comentários de coisas normais, assim, mas hoje em dia, por conta do Covid, de uma maneira geral, eu tenho visto algumas matérias em alguns meios de comunicação, sei lá, uma vez por semana eu dou uma olhada para ver o que está acontecendo, para eu também não ficar muito fora. E o nível de comentários das pessoas, Cristi, é assustador. Chocante. Eu nem vou falar para você ver, porque assim, eu realmente acho que a gente não precisa disso. Sim. Entendeu? Porque, veja bem, conflito de interesses, ideias diferentes. Aqui no Centro de Meditação Kadampa Brasil, no Tempo pela Paz Mundial, nós somos mais ou menos 10 residentes. E 10 pessoas muito diferentes em termos de idade. Uns são ordenados, outros são leigos, homens, mulheres, experiências de vida. Então, nós temos essa diversidade de opiniões sobre tudo. E é muito lindo porque a gente entende que essa diversidade, esse ponto de vista distinto, ele não só é muito rico, como é necessário. E uma das coisas mais chaves, na minha opinião, fazendo uso dessa tecnologia interior, e nós aqui praticamos o que nós ensinamos, é que todo o nosso trabalho acontece com muita harmonia. Na tradição Kadampa, nós não temos o conceito de chefe, né? Cada um de nós executa uma função enquanto digamos assim, designado para aquela função. Então, a gente entende que você está sendo designado a cumprir aquela função. Então, todos nós respeitamos muito e lidamos uns com os outros com respeito no que cada um cuida. E esse respeito, que eu diria que é a tecnologia milenar, a diversidade, ao saber conversar, ao dar espaço realmente para a opinião adversa, ele produz uma coisa muito rica, né? E é uma coisa muito interessante que, como você já viu, eu acho que nisso nós dois combinamos muito, nós falamos pra caramba, não é verdade? Pra caramba! Eu digo que a coisa mais fácil que tem é você conversar com o professor Kadampa. Você dá o tema e se deixar ele fala 2 horas e meia. Tem que parar de vez em quando e lembrar de passar a bola para você. Não, eu tô amando. Eu tô amando. E um outro ponto que eu acho que é legal a gente trazer, Monge, é isso. Que, na verdade, a tecnologia milenar é a nossa vida contemplativa. Né? A gente aprender a contemplar a gente mesmo, né? A valorizar esse silêncio interno que diz tanto para nós, né? No meio do barulho. Isso. Eu trocaria talvez o termo silêncio interior pela questão de paz interior, por um espaço mental. Né? Porque assim, não precisa ser necessariamente um silêncio, tem que ser um sentimento positivo. Porque isso é um ponto importante. Né? Daqui a um mês, no dia 11 de julho, eu vou dar um mini curso Aprenda a Meditar, que já está aí nas mídias, onde eu vou mostrar a meditação budista Kadampa ou a meditação Mahayana, onde nós vamos entender que, na realidade, a maneira como nós meditamos, a maneira como nós praticamos, é justamente exercitando a nossa capacidade de nos manter serenos, em paz e positivos, que não necessariamente em silêncio. É lógico que o silêncio, para realizações mais profundas, ele é importante. Mas isso a gente já está falando no desenvolvimento de uma concentração superior. Eu diria que para a maior parte das pessoas de hoje, se você conseguir se manter em paz, sereno e construtivo, já é uma grande aquisição.
né? Porque Excelente você falar isso. muitas pessoas me procuram e dizem, eu não consigo esvaziar minha mente, eu não consigo ficar em silêncio. Não é isso que está sendo pedido. A meditação deve nos levar na direção de nos sentir em paz. Seja em paz em silêncio, seja em paz trazendo pensamentos, falas e atitudes serenas e construtivas para si e para os outros. Tudo bem? Então, nesse aspecto, a nossa meditação, ela tem um viezinho diferente, que ela é fácil, prazerosa e educativa, no sentido de ela traz essa questão do autoconhecimento. Qualquer que seja a meditação que você faz, você já sabe disso, porque você participou de algumas aulas, você sempre sai com algum sentimento positivo. Ainda que não seja uma coisa absolutamente psicológica, né? No sentido de uma ideia formada, mas você sai com bons sentimentos. E aí, esse é o ponto principal, talvez. Com bons sentimentos, a gente pode, digamos assim, desenvolver bons pensamentos, boa fala e boa atitude. Mas eu queria concluir a história da conversa, de conversar muito. Então, como eu gosto de falar muito, de conversar muito, já há muito tempo, desde que eu me tornei professor residente do Centro de Meditação Kadampa Rio de Janeiro, há 10 anos lá no Rio, eu aprendi, por conta desse jeitão da nova tradição Kadampa, de nós não termos uma chefia, um conjunto de bons corações trabalhando para beneficiar os outros, eu aprendi realmente que a melhor maneira da gente produzir coisas para as pessoas era conversando, trocando mesmo. Sim. Então é muito interessante que nós fazemos reuniões, que aparentemente são reuniões, tantas reuniões quanto outras pessoas fazem, mas de cada reunião nossa sempre sai algo absolutamente inusitado. Porque, na realidade, nós temos esse coração aberto que coloca as coisas na mesa e não tem uma propriedade sobre a ideia, não tem um escudo que vai proteger a sua ideia a qualquer custo. Na realidade, você coloca a ideia sobre a mesa no intuito dela ser trabalhada, mexida, aprimorada, às vezes até nem tão aprimorada, mas transformada pelo outro. E à medida que cada um vai transformando, a minha experiência ao longo desses 10 anos trabalhando dessa maneira que, assim, o que sai sempre é melhor. Então, hoje, aquele famoso ditado que duas cabeças pensam melhor que uma, eu diria talvez duas cabeças trabalhando com harmonia, com um coração sereno, aberto, positivo, pensam melhor do que muitas, entendeu? É a coisa o termo que a gente gostava de usar na informática, que é a quintessência. Assim, o que sai é maior do que a soma. Nossa, eu então, acabei assim, de pensar nisso, Monge, o princípio da sinergia e da inovação. O todo é maior do que a soma das partes. Né? Eu amo isso. A experiência que eu tenho. Então, assim, por exemplo, a minha função aqui é pensar no programa espiritual, pensar nos títulos das aulas. Então, normalmente, o primeiro desenho é meu. Mas esse desenho é submetido a todas as pessoas que têm função aqui. Fantástico. E seguramente muitas ideias são agregadas, e até de vocês, né? Então, por exemplo, recentemente, eu não sei se vocês viram um videozinho que apareceu aí, um menininho me mandou um WhatsApp, um pequeno praticante que frequenta aqui as nossas aulas para criança, dizendo assim, puxa, não vai ter nada do Buda da medicina? Que lindo! Fofo. Teve um monte de visualização. Aí eu liguei para o pai dele e falei, olha, eu acho que eu preciso publicar esse vídeo até para as pessoas entenderem que aqui a gente atende pedidos quanto possível. Fantástico. E a gente está num planejamento. Não, é lindo. E aí eu gravei uma resposta em vídeo para ele também e mandei. Então foi assim que surgiu o evento do Buda da Medicina em julho, né? A pedido dele. Então isso tudo, voltando, só é possível devido, digamos assim, a essa tecnologia milenar instalada nos nossos corações. Então eu acho que se tem uma coisa que a gente precisa desenvolver como cidadão mesmo e cidadã,
é um coração um pouco mais harmônico, que não se omite, em hipótese nenhuma, eu estou falando de omissão, mas que se coloca habilidosamente, serenamente, construtivamente, que aprecia a diversidade. Eu não estou falando de questões sociais, políticas, econômicas, eu estou falando a diversidade de ideias mesmo, Sim. entendeu? E que procura entender que nessa troca com harmonia vai sair algo melhor. E que o contrário também é verdade. Se nós não desenvolvermos essa tecnologia interior, uma mente mais em paz, com uma visão além do nosso umbigo, com essa tecnologia atual que a gente tem na nossa mão, a gente está experienciando isso aí. Mais ódio, mais segregação, mais falta de educação, mais agressividade. A gente potencializa, é como uma armadura mesmo. Então a armadura pode te proteger, mas a armadura pode ferir cruelmente outra pessoa, entendeu? São armas poderosas. A gente tem, talvez a melhor analogia não seja da armadura, é como um revólver, sei lá, né? Um revólver pode ser usado para, digamos assim, acertar alvos não humanos, nem animais, né? Por exemplo, para, sei lá, destruir uma montanha ou alguma coisa assim, para que você construa uma estrada, ou para matar, entendeu? Então, assim, infelizmente, nós estamos usando algo que pode ser muito benéfico, pode ser um campo de troca de ideias incrível, porque a gente tem isso. Hoje nós temos ferramentas como o Zoom, Google Meetings, enfim, que permite que as pessoas se encontrem. E aí nós estamos usando isso, essa grande arma nuclear, para, sei lá, ou para fazer festa só, o que eu não estou dizendo que a gente não deva fazer, mas que tem um viés significativo sempre vai bem, ou para alimentar as nossas mentes negativas. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, eu acho que a gente tem que aprender, sim, a viver essa nova coletividade de uma forma mais inclusiva, entendendo que cada um só dá o que tem. Esse é um outro ponto importante também, do 8 Passos para a Felicidade, entendendo que uma pessoa que não tem essa tecnologia interior instalada, ela vai se defender de forma agressiva, mal educada, porque talvez foi isso que ela aprendeu. Foi assim que ela desenvolveu a sua relação com a sociedade. Então, do nosso lado, tem que haver equilíbrio não para permitir ser agredido, mas para saber lidar com isso de uma forma muito habilidosa. Maravilhoso! E aqui eu tenho uma conversa muito, muito, muito gostosa para compartilhar com você, do que eu chamo de conversa habilidosa. Uma vez eu estava voltando de viagem, e aí eu peguei um motorista de aplicativo de uma outra tradição religiosa. E eu estava vestido de monge. Nem sempre eu viajo vestido de monge, por questões de carregar mala e tudo mais. Mas o meu nome no aplicativo é Monge, Monge Drimê. Então a conversa sempre começa assim: ah, você é um monge, monge é seu nome. Então, assim, eu não me escondo. E ele começou de uma maneira de uma motivação muito bacana a me converter, ou tentar me converter para a crença dele, né? E foi uma coisa muito interessante, Cristi, porque assim, é como eu te falei, a gente precisa trabalhar a convergência, percebe? E tem uma coisa que eu acho, assim, quando você olha para um praticante sincero, com uma boa motivação, seja de uma religião, seja de uma atitude espiritualizada, qualquer pessoa com uma boa motivação converge. Verdade. E quando ele começou a falar muito, no sentido de tentar me convencer da verdade dele como uma verdade, o meu coração foi assim, não foi parar e dizer para ele assim, ah, eu vejo as coisas de uma outra forma, mas foi dizer assim, no que a gente converge? Perfeito. E ao invés de dizer, ah, não, eu penso de outra maneira, isso é outra coisa, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, eu falei, é maravilhosa a maneira como você expressa a sua fé. Fé é algo muito importante para todos nós, não é verdade? E aí nós começamos a falar de fé, de amor, de respeito, e a conversa foi incrível. E os dois saímos felizes. Né? Isso, mas isso é uma habilidade que requer isso que você trouxe, monge. Muita dedicação para a tecnologia milenar interior, né? E no dia a dia, na prática, porque é um lugar amoroso. Então, é trocar realmente o julgamento que ainda é tão presente na humanidade, né?
Primeiro para Que esse é quase lugar que o da nosso instinto. isso, primeiro para esse lugar da autocompaixão, porque também é um lugar que a gente precisa interiorizar, porque não é tão simples. Às vezes a gente até trata bem os outros, mas como é que a gente está tratando a gente? Uhum, Né? A gente uhum. mesmo. Então é a autocompaixão e a É, compaixão do outro. no budismo a gente não fala compaixão, mas eu diria assim, o autoconhecimento e Perfeito, o cuidado autoconhecimento. consigo, o autoconhecimento e o cuidado consigo no intuito Sim, de que a gente só dá o que tem. Então, se isso, você não se cuidar, não se conhecer, não for do seu ritmo, você não vai ter o que dar para as pessoas. maravilhoso. É só uma questão de semântica, mas é isso mesmo, nós estamos falando da mesma Não, coisa. mas e maravilhoso. E é isso. E olhar o que converge faz com que a gente crie, como você trouxe, aprimore a ideia do outro, crie essa sinergia, né? Que é esse princípio que o todo é maior do que a soma das partes, sem entrar Uhum. numa frequência de raiva, de querer combater, de convencer. E isso você traz uma habilidade muito grande nos cursos, Monge. Eu lembro que você Mas trouxe um exemplo simples, que eu até queria que você desse do limão, né? Do limão e da limonada. Que aí, deixa eu contar um segredinho, que ainda não tinha revelado para ninguém aqui. Esse Opa! final de semana eu dei uma entrevista para a IPTV, para aqui, Ah. vai sair em breve, falei do seu curso lá do budismo Ah, que e dei o lindo! exemplo do limão. Então, traz para nós essa questão É do bom, é limão. nosso, é nosso. Na realidade é assim, né? Do tipo, agora as pessoas vão ficar curiosas, a gente vai ter que dizer o que é. Vamos ter que Então, contar a história do limão. E você falou assim, nós, né? Conta para nós e aí eu complemento também se tiver alguma coisa que eu lembrei que me marcou. aham, tá bom. Praticamente o que a gente estava falando, o tema era como lidar de forma serena e construtiva com as coisas desafiadoras que acontecem, né? Sim. Então, eu começo a aula brincando, é uma brincadeira que eu uso para trazer depois os ensinamentos. É, Só vou responder essa pergunta aqui rapidinho. Tem várias coisas acontecendo, Gabi. Você entra lá no budismocadampa.org.br, tem um monte de coisa online, todo domingo, todo sábado de manhã tem aula comigo, Incrível. tem cursos e aulas acontecendo, várias coisas, todo dia tem prece com meditação guiada. Entra no nosso site, depois, Cristi, se você puder colocar, Sim. budismocadampa.org.br, tá? Budismo. Vou pôr certinho aqui. Budismo Kadampa. budismocadampa.org.br. Kadampa.org. .br. Perfeito. Gente, tem vários cursos, tem vários meditações incríveis, maravilhosos, super Bom, isso é por recomendo. conta dela. Não, Eu mas é diria assim, úteis, é úteis, muito úteis. maravilhoso, gente. E é sereno, é alegre, é profundo, é demais. Eu super recomendo. Então, Maravilhoso. então Voltando no limão. voltemos ao limão. Então, dentro do contexto de lidar com aquilo que já aconteceu de uma forma serena e construtiva, quando eu abro essa aula, eu digo que a gente vai trabalhar naquele ditado popular que se a vida te dá um limão, faça uma limonada. Sim, E a gente ouve isso, faz sentido, né? E a questão é como? Então, a paciência de aceitar aquilo que já aconteceu, que é uma série de raciocínios associados à meditação, que está no livro Como Solucionar Nossos Problemas Humanos, e é é o que eu maravilhoso. chamo de receita da limonada. Lindo. Então, assim, a pessoa está azeda, está te jogando um monte de coisa, e você entende que está azedo, você não diz nada está acontecendo, Sim, não é? Você entende, a pessoa está azeda, o que está vindo é azedo, mas a sua paz interior sim. permite que você transforme esse azedume que você está recebendo em algo útil para você e para a pessoa, Perfeito. né? Então, essa é a receita da limonada. Não é fingir que nada está acontecendo, não é tolerar maus tratos e falta de educação, mas compreender que cada um só dá o que tem. E a partir dessa compreensão, mirar
na incapacidade da pessoa de se expressar adequadamente e tentar tratar essa situação com seriedade, com cuidado, com habilidade que você cuidaria de uma criança. Fantástico, Água, é isso. açúcar e limão. Eu diria o seguinte: no lugar da água, fluidez, açúcar, doçura, para misturar com azedume alheio, dá uma limonada espetacular. Adorei, Fluidez e doçura faz qualquer limonada boa. adorei, adorei. Não, e você deu um Essa exemplo. saiu agora. Não, essa eu agora você é brilhante. Olha só que fantástico, monge. Eu lembro que você falou assim, gente, é só lembrar, né? O limão, ele pode ser azedo, mas ele faz bem para a saúde. Então, no começo, criar novos hábitos pode ser estranho, pode ser azedo, mas pode até parecer artificial. Mas se a gente persiste e pratica, daqui a pouco tá natural. Ó, até rimão, hein? Lógico. Do É, artificial para o natural. Que é isso, né? é Para verdade, ser é fluido, verdade. para ser leve, com seriedade, mas com alegria, né, monge? Eu acho que esse é o Isso. ponto. Isso. É, eu gosto sempre de tratar. Você sabe que essa é uma das minhas frases, né? Eu acho que o caminho espiritual, esse caminho interior, essa tecnologia milenar, ela precisa, sim, ser tratada com muita seriedade, mas não precisa ser sisuda. Eu Eu acho que a adoro gente pode isso. trazer isso com leveza, com humor, com uma atitude construtiva, porque em sendo agradável, como você já colocou, eu, na realidade, eu acredito que a gente aprende de duas maneiras. Eu também acho que a gente aprende pela dor. Então, se a gente não aprender por conta da habilidade do amor, de alguma maneira nós vamos ser desafiados e vamos ter que aprender na marra. Um pouco o que está acontecendo agora, né? Então, nós tínhamos toda uma vida projetada para o lado de fora, shoppings, restaurantes, academia, não sei o quê, e de repente você é colocado dentro de casa e algumas pessoas se adaptaram rapidamente, Sim. né? E outras com grande dificuldade, talvez ainda não tenham se adaptado, mas tiveram que aprender de qualquer maneira. Então, eu acho que assim, o desafio, a dor também ensinam. Mas se a gente pode aprender de uma maneira agradável, leve, com reflexões positivas, num ambiente relaxado no sentido de agradável, não Sim. sisudo, não escolar, antigo, eu acho que a gente assimila melhor, né? E tem a coisa da troca. Eu acho que troca é essencial. Maravilhoso, monge. Eu queria te agradecer. Nós estamos chegando nos últimos momentos e eu queria que você finalizasse, né, falando um pouco mais de uma frase também que você trouxe em um dos cursos, da diferença do prazer e da felicidade. E eu carrego Perfeito. comigo, né, que o prazer é externo e a felicidade é autêntica, é uma sensação interna. Mas eu Uhum, queria escutar de você. O que você pode dar de mensagem para nós? Como é que a gente vive essa felicidade, né, genuína, mais uhum. interna? Tá E eu tô legal. adorando. Eu ficaria mais uma hora com você, mas acabei de ver o tempo, você está quase terminando. Pois é. Então, olha só, na realidade, aqui precisaria talvez um pouco mais de tempo, mas eu vou tentar ser bastante conciso. Para nós, e isso não é para nós budistas, digamos assim, para o ser humano. Sim, Eu acho que, infelizmente, a gente desenvolveu, nesse caso eu vou chamar de mau hábito, porque criou a dependência sim. de perceber ou chamar de felicidade ter boas condições. Isso Perfeito. não é exatamente uma verdade, porque, por exemplo, se você está chateado, se você está angustiado, a comida não desce direito, você não quer ver televisão, ou não quer ir ao teatro, você não quer fazer nada. Mas, por outro lado, você também pensa assim: ah, eu estou chateado, vou fazer compra, estou chateado, vou malhar, estou chateado, vou comer um sorvete. Então, você acaba projetando Sim, nesses pequenos prazeres cotidianos e acreditando que eles são fonte de felicidade. Só que isso gera a dependência de ter todas essas coisas, perfeito. né? Então, eu acho que o caminho espiritual, o caminho interior, ele pressupõe que você esteja bem, ponto. Sim, E vivencie cada uma dessas coisas que a vida te trouxer, seja os bons momentos agradáveis, de compras ou de
lazer ou de uma boa companhia, de uma conversa, da perspectiva da paz, da perspectiva positiva, entendeu? Então, esse equilíbrio, essa paz interior, isso é o que nós chamamos de felicidade. E é isso que nós buscamos, estar em paz, estar bem, estar pleno, estar feliz, estar com uma atitude serena e construtiva. Se vierem os bons momentos, com boas condições, com uma boa companhia, com uma boa refeição, a gente desfruta, não tem nenhum problema. Mas a gente não acredita que precisa disso para estar bem. Se vier a rotina, a gente vive tentando lidar com essa rotina sempre de uma perspectiva de crescimento pessoal. E essa paz interior vai fazer com que a nossa rotina nunca seja entediante. Eu tenho uma rotina diária muito bem marcada. Eu acordo praticamente todo dia na mesma hora. As minhas atividades de todo dia são muito parecidas em termos de estudar, meditar, dar aula, conversar com as pessoas. E eu não tenho nenhum problema com essa rotina. Porque, na realidade, apesar dela ser uma rotina bem marcada de horários, talvez, e de hábitos, eu transformo cada atividade numa fonte de aprendizado. Então, eu não estou aqui como professor, eu estou aqui como alguém que veio trocar com você. E da mesma maneira que você fala, maravilhoso, incrível, eu também saio melhorado, refletido, com o coração mais aquecido por esse seu sorriso lindo, pelas perguntas. E por uma oportunidade ímpar de falar para várias pessoas que eventualmente precisariam de um ou de alguns desses conselhos. Então, eu acho que cada vez que a gente entrega uma atividade, você poderia dizer, eu faço, sei lá, uma live por semana, uma live a cada 2 semanas, aulas 2, 3 por semana. Isso poderia ter cara de rotina, mas cada encontro, cada live, cada aula é uma oportunidade única para um público único e, do meu lado, mesmo como professor, um aprendizado único, uma vivência única, entendeu? E você perceber isso dessa perspectiva de paz é muito enriquecedor, porque então não tem nenhuma atividade que seja igual ou repetitiva. E aqui, para encerrar, talvez essa história do que eu estou dizendo, tem uma história muito, muito legal, que quando eu falo dessa história de que a rotina não precisa necessariamente ser entediante e que dá para viver de uma perspectiva especial ou espiritual, interior, uma vez eu fui dar uma palestra no órgão público em Vitória, no Espírito Santo. E eu tenho um exemplo que eu gosto muito de dar, que é assim, supondo que a sua função seja extremamente burocrática e você passe o dia carimbando e organizando documentos. Como é que você transforma isso em algo espiritual profundo? E uma pessoa que tinha essa função estava no fundo da sala, levantou a mão e falou, cada processo que eu cuido, eu desejo que essa pessoa seja feliz e resolva os seus problemas. E eu falei, uau, é exatamente isso. É exatamente isso. Monge. Eu falei, você já está... aqui, 2 minutos. É isso. Isso eu me sintonizo totalmente. Eu sou assim também. Na verdade, para mim, a pandemia está sendo um presente. Eu preciso dizer isso. Porque meu sonho era trabalhar mais tempo em casa, perto do meu marido, dos meus filhos. E conhecer pessoas incríveis como você, Monge, é muito especial. Eu preciso dizer. Então, assim, é um prazer muito grande. É mútuo, é lindo. É demais. Prazer muito grande receber. Nossa, aprendi pra caramba. Tenho certeza que todo mundo amou aqui, né? Gente, sigam o Monge. Ele é fantástico, traz muitos ensinamentos, facilita tudo isso que ele trouxe. E vamos, de fato, fazer o que a gente pode, né, Monge? Na nossa influência, primeiro com a gente, para contribuir. Porque todos nós podemos contribuir com algo que o mundo fique mais pleno, mais leve, mais alegre. Sensacional. Isso. Mais construtivo. Tá bom. E aí eu digo, assim, do ponto de vista do que a Cristi falou, eu realmente acho legal que vocês me sigam, mas não porque eu sou isso ou aquilo, porque aí é o coração de cada um em cada momento. Mas eu acho que nós estamos no momento de unir bons corações.
né? Então, eu Sim, diria que é mais o convite de vamos unir bons corações por um mundo realmente melhor, mais sereno, e mais cheio de paz para todos, tá sim. bom? É Então, por isso. favor, sim, me sigam. Eu quero ter 1 milhão de amigos, mas não porque eu quero ser popular, porque eu acho que esse mundo está precisando de 1 milhão de bons corações para ter mais paz. Muito bom, muito grata. Receba o meu abraço.